Beleza, então. Boa noite para todo mundo. Falar um pouquinho de Tazria, né? Que normalmente é uma Merkubaru também. A gente costuma juntar Tazria e Metsorá, né? No caso, não é. Inclusive, as duas Parashot também tem outra característica, né? Além de serem juntas, elas costumam ser entre Pesach e Kippur, ou Pesach e Shavuot. E aí, por causa disso, por causa do nosso mês extra, agora veio antes de Pesach, né? Mas em geral elas são antes de Pesach e Shavuot as duas, tá? Então, essa paraxá, as duas paraxotas, elas são ligadas, ele não é muito à toa não, até por tema, assim, né? E aqui a gente tem o meu assunto preferido em geral, né? Que é o caso da Tsarat, né? Que a gente traduz para lepra, né? Que que essa doença que ela tem uma vinculação espiritual direta, né? E os comentaristas explicam que não é lepra coisa nenhuma, não é hanseníase que a gente da qual a gente fala nos dias de hoje, né? Não é a mesma coisa, né? A hanseníase é uma doença, vou dizer comum, que assim, é igual a várias outras doenças. A Tsarat, a lepra que está sendo citada aqui na Torá, nessas duas parashot, não é uma doença física. Ela tem manifestações físicas, mas ela não é propriamente física, tá? E aí o que acontece é o seguinte aqui, né? A gente começa falando disso aí no número 1, quando ele vai citar os sinais, né? Os simanim, os sinais da tal da lepra, né? Eu até botei a tradução normal só para ficar claro. Então lá no segundo capítulo da Parashá, no capítulo 13, diz o seguinte: quando o homem tiver na pele de sua carne inchaço, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, será levado a Haron, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote verá a chaga da pele, na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, ela é chaga de lepra, o verá o sacerdote e o declarará impuro. Tem uma coisa que é muito importante aqui. Se não tiver um sacerdote para declarar que a Tsarat é Tsarat, não, é como se não tivesse a doença, né? Vira aquela piada do médico, né? Que diz, se eu não for no médico, eu não tô doente, né? Eu não fico doente, porque eu não vou descobrir, né? Mas aqui é verdade, assim, só é Tsarat se os Kohanim declararem que é. Então a impureza aqui, que é o grande assunto que já começou na semana passada, né? A gente começou falando dos animais. O grande assunto dessas parashot tem a ver com impureza, né? Então, aqui a gente estaria falando justamente dessa doença espiritual, né? E por uma série de razões, né, eu queria tentar entender um pouco melhor essa situação. E aí eu fui atrás de alguns aspectos dessa discussão. Eu ia botar aqui a Gemara que está em Shabbat 94a, quem quiser anotar, dá uma olhada depois. Mas ela é muito grande, é uma discussão longa, então eu resolvi não botar para não confundir. Mas está lá em 94a se quiserem dar uma olhada. E o que é que eles discutem aqui? Eles discutem a questão desse cabelo, que citou aí a Parashá. A Parashá cita esse cabelo branco, né? A Gemara fala que também pode ser amarelado, não necessariamente só branco e tal. Mas eles entram numa discussão sobre a retirada desse cabelo, porque esse sinal é basicamente o segundo marcador. Se não tiver o cabelo, não é de Tsarat, tá? Então, o que acontece? Se você tirar esse sinal, o que acontece se você tirar o sinal do cabelo? A pessoa pode ir lá e cortar, né? Teoricamente, os rabinos começam discutindo que ela não pode fazer isso porque ela vai ser culpada de outra coisa, de uma espécie de uma fraude, tá? Mas o que acontece se ela tirar esse cabelo? Considerando que eu acabei de falar dos Kohanim, que os Kohanim precisam anunciar que a pessoa tá com Tsarat para que ela esteja de fato com Tsarat, né? Para que ela seja impura. Ela não permanece impura se ela tirar o cabelo, tá? Mas e aí, né? É uma coisa meio complicada isso aí, né? Porque isso deveria fazer com que a gente pense, bom, então se eu tô com o negócio, eu tiro, já não tô mais impuro, então eu posso agir normalmente, né? De novo, essa questão da impureza espiritual dentro do judaísmo é uma coisa que é muito debatida e tal, as pessoas entendem de um jeito, entendem de outro, mas é simplesmente uma determinação se você pode ou não fazer certas coisas e pronto, acabou. Tá? Não quer dizer que é pior, ou que é melhor, ou que é simplesmente você se separa de certas atividades e pronto, acabou. Isso vale para homem e para mulher. São impurezas às vezes diferentes, às vezes iguais, dependendo do caso, né? Então, ela não estaria mais impura.
tá? E o que a gente pode pensar quanto a isso? O Rav Yaakov Kamenetsky, ele escreve um pouquinho sobre esse assunto e sobre o que significa cortar esse cabelo, no fim das contas, ou tirar, né? Mas para isso a gente tem que entender, citando ele no caso, o que é a tumá, né? Porque essas impurezas seguem uma hierarquia por serem impurezas espirituais. Tem impurezas que são mais e outras menos. Não quer dizer que é pior ou melhor, só quer dizer que é diferente. É mais impuro, né? Não é que a pessoa está suja, ela só não está apta a fazer ou participar de certas situações. Então, ele explica que quanto maior o teu potencial espiritual, o potencial espiritual da situação ou da coisa, maior o grau de impureza que ela causa se ela tiver num nível de impureza, tá? Então, o maior tipo de impureza que a gente tem é o tamemet, o maior tumá que a gente tem. O tamemet é aquele que entrou em contato com o corpo morto. Mas por quê? Se um ser humano, no mundo físico, pra gente aqui, é a maior quantidade de potencial, vamos dizer assim, de energia potencial espiritual, ou é o que pode alcançar o maior nível de santidade, não é o meu cachorro que vai ficar santo. Ele é um cachorro, ele não tem opção nenhuma, ele vai viver a vida dele normal. O ser humano é o que tem o maior potencial de ser puro, entendeu? Então, no caso de ser grande espiritualmente, né? Enquanto ele está vivo, esse potencial permanece. Só quando ele morre, é como se fizesse um vácuo espiritual naquele negócio e gera esse processo de impureza para quem entra em contato. Por isso que os Kohanim não podem entrar em contato com esse negócio de tamemet. Não pode ter tamemet, mesmo se for familiar. Não entra no cemitério, tem uma série de coisas por causa disso, né? Então a nossa tradição, ela faz o quê? Ela explica que a Tzarat está, de novo, conectada com um dos meus assuntos favoritos aqui, né? Eu já falei várias vezes esse assunto, e é sempre importante falar disso, né? Que é a fala, né? A Tzarat está necessariamente conectada à fala, ou melhor, ao mau uso da fala, né? Então, se uma pessoa falhou espiritualmente, o que é que Hashem faz nesse caso? Falhou com sua fala. Hashem demonstra uma bondade monstruosa, que, para ser sincero, é bem difícil de entender, e ele dá uma espécie de um direcionamento para a pessoa. A Tzarat, ela começa na casa, depois vai para a roupa, para os utensílios, e aí que vai aparecer na pele primeiro. Então Hashem dá uma série de sinais de direcionamento. É um sinal físico e espiritual para a pessoa, para dizer que tem certas coisas que não estão boas. E como a gente sabe que Tzarat está associada à fala, já é um direcionamento bem claro. Fala assim, ó, o que você está falando não tá bom. Entendeu? Então, a gente tem vários eventos nas nossas vidas que acontecem sem que a gente saiba. Ah, vou me envolver com tal coisa, só que você não sabe dizer se você está indo bem ou mal. Até que alguém te fale ou alguma coisa parecida, se tiver esse direcionamento aí, né? E aí, também a gente tem a capacidade meio incrível de achar, de se enganar quanto a essas coisas também. Achar que a gente está indo muito bem ou muito mal, sendo que na verdade está normal ou está muito ruim, no caso de estar achando que está muito bem, né? Então, aí eu pergunto, seria muito bom ter um direcionador o tempo inteiro, falando assim, não, isso aqui tá ruim, você tem que melhorar, isso aqui tá bom, você tem que melhorar. Se tivesse alguém sempre falando isso pra você, né? Inclusive as pessoas buscam ativamente por pessoas que façam isso pra elas, seria muito bom, né? O que mostra o quê, né? Que a gente tem aqui uma coisa dessa pra fala. E a gente já teve isso pro povo como um todo também, tá? O povo como um todo tinha o Aron HaKodesh, lá dentro do Santo dos Santos. Os Kruvim, os querubins que ficavam em cima do tampo da arca, eles, se tivesse indo tudo bem com o povo de Israel, eles ficavam um de frente um pro outro. Se eles ficassem de costas, quer dizer que tinha uma coisa muito errada acontecendo, tá? Então ali tinha uma indicação bem clara de que tinham erros acontecendo no meio do povo, tá? E isso, além de ser especial, era muito importante, né? Só que esse era um indicador geral. Se a gente tiver um indicador espiritual individual, cada um tem o seu e se expressa de uma forma que direciona só aquela pessoa, vai direcionar só o Matias, no caso, né? Pelo menos em uma área espiritual da nossa vida ajudaria muito. E esse é o caso da Tzarat, certo? E como é que a gente explica essa discussão de Alahá, essa discussão de lei, quanto a um indicador que está se manifestando, né? Para dizer assim, isso aqui tá ruim, e que você pode tirar e teoricamente nada acontece.
significa o quê? Que você pode rejeitar essa impureza na tua vida. Né? Mas como é que isso funciona exatamente? Quer dizer o quê? Quer dizer que eu fiquei santo instantaneamente agora. Eu fiquei puro e livre, virei o Hofetz Haim porque eu tirei o pelo lá. Não é isso que aconteceu. Você só se livrou da impureza. Você só não está impuro. Você não ficou santo, ou você não ficou melhor, ou por causa disso. Porque você tirou. Então a pessoa tira a impureza e não cria santidade. O propósito do estudo de Torá, no fim das contas, das rezas e das nossas ações, principalmente dentro do judaísmo, é criar essa santidade dentro da sua vida. Tá? Então se a gente pensar bem nesse assunto, a gente precisa entender que existe essa ideia, é incrível, né, saber que existe essa ideia de que Hashem dá esse indicativo para nós e que a gente pode basicamente rejeitar ele completamente. Falar assim, não, isso aqui eu não quero, não, pra mim isso aí não é pra mim, eu vou viver minha vida tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? A pessoa que tira a impureza, de novo, não criou santidade. Tá? Então eu prefiro não usar o indicativo, aí você faz uma série de coisas, você cessa o crescimento, porque você não vai mudar seu jeito de agir, né? E você continua a sua vida de uma forma mais superficial e ainda agradece por isso. Fala, obrigado, mas eu não estou afim da ajuda. Tá? Então, aqui aparece uma pergunta. Só porque isso acontece aqui, o que isso quer dizer, efetivamente? Por que é que esse tipo de indicativo não acontece para tudo? Vou dar um exemplo muito claro. A pessoa foi lá e roubou alguma coisa. Por que a mão dele não cai? Ou, sei lá, necrosa, ou qualquer coisa parecida. Por que você só fica só com o Lashon Hará, só com a fofoca, que gera esse processo de doença se expressando fisicamente na pessoa? Por que não tem outras mitzvot que você desfaz que também geram essa situação? Né? Por que é que só a fala que é afetada por isso? Né? E algumas pessoas que acompanham aqui há algum tempo, elas podem ter muito bem a ideia do porquê. Né? Porque teoricamente não pode acontecer outra coisa parecida com essa também. Tá? E a base disso é meio simples, aquele famoso simples sem ser simples. Né? Basicamente entender o que é fala. A gente já discutiu isso algumas vezes, mas eu vou trazer umas outras visões aqui também hoje. Tá? O Targum Onkelos, que é uma passagem muito famosa aqui no caso, né, que eu já citei algumas vezes inclusive, dá uma ideia muito boa pra gente. Então, no número 2 está o Targum lá em Bereshit 2.7. E aí a frase que está original lá na Torá, qual que é? Hashem Elohim formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o hálito da vida e o homem tornou-se alma viva. O Targum é uma tradução com Ruach HaKodesh, né, com inspiração divina, tá? Então ele dá uma interpretação um pouco diferente para a Torá, porque é uma tradução, obviamente, mas ainda assim é uma tradução com inspiração divina. Então o Targum diz o seguinte para a mesma frase: e o Senhor Hashem criou o homem pó do chão e soprou nas suas narinas uma alma viva. E foi um espírito falante. Be'adam leruach memalelo. Tá? Então, o que é que ele quer dizer com isso? Essa ruach memalelo é a habilidade de falar. Tornou o homem um ser falante. Né? Então, de acordo com o Targum, essa é a manifestação do que a gente chama, do que a Torá, na verdade, chama lá atrás de Tselem Elohim. Tá? Que é quando Hashem fala, vou fazer o homem, tá? E ele usa a expressão de que ele vai fazer o homem em imagem e semelhança. Né? Então, a fala seria esse aspecto. Tá? A imagem de Hashem, seria uma efetivação da imagem de Hashem. Então, qual que é a grande diferenciação entre os seres humanos e os animais? A gente tem algumas além da fala, mas a habilidade de falar, para o Targum é a mais importante. O que inclui o quê? Uma natureza de conceitualização, de classificação, que é uma capacidade científica. Tá? A fala envolve capacidade científica. Fazer com que certas ideias se tornem mensagens ou até realidade é a imagem de Deus, porque o homem estaria criando a partir de matéria já, assim como Deus também criou. Né? E outra, o mundo foi criado pela fala. Né? E assim, até meio claro dizer que Hashem podia ter simplesmente desejado a criação do mundo. Né? Mas ele expressa isso, de novo, é um antropomorfismo que a gente cita, para que a Torá explique pra gente o que aconteceu. Né? Mas por que a Torá falaria assim? Não, vamos usar especificamente a fala e não falar que não, Hashem estalou os dedos e pronto, fez.
né? É por causa dessa ligação com fala e imagem e semelhança de Deus. Fala e tselem, né? Fala e essa capacidade. E o homem é um ser muito interessante porque, de novo, a gente sempre volta para fala. Quando é que é a primeira vez que o homem fala? E aí é uma parte impressionante, porque Hashem leva o homem diante dos animais e Adão começa a nomear os animais. Ele nomeia todos os animais lá e, mais uma vez, com a característica científica, né? Ah, tá exagerando. Não, não é. Ciência é uma classificação. Então ele está classificando os animais de acordo com as características. E esse é um processo praticamente de criação científica mesmo. Praticamente a criação da ciência aqui, ou, sei lá, a realização dela, né? Então, além disso, faz com que, além da criação dessa coisa que hoje, da qual hoje a gente fala o tempo inteiro, a gente vê a aproximação deles dessa forma, tanto de Deus quanto do homem. O criador da natureza é aquele que analisa a natureza, criando conceitos, expressando esses conceitos. Tá? Então, além de estar se diferenciando por meio da fala, né, dos demais animais, ele também está fazendo outras coisas. Tá? Então, ele nomeia, ele categoriza, ele conceitualiza. De novo, o hebraico é uma língua muito diferente das demais. Né? Se você falar assim, que eu tenho um microfone aqui, o nome microfone foi porque alguém decidiu. Se quisesse ter chamado de mesa o microfone, todo mundo ia entender que mesa, na verdade, é um microfone. No hebraico não é assim. No hebraico as palavras classificam exatamente o que aquela coisa é. Tá? Então, um animal específico ele vai ser descrito pelo seu nome. Certo? Então, beleza. No começo de Tazri, a gente tem uma observação muito importante do Urash, que pode ser que não faça muito sentido inicialmente, mas vamos para ela aí, no número 3. A Paraxá já começa falando da impureza aqui, né? Então ela fala aos filhos de Israel dizendo: a mulher, quando conceber e der à luz a um homem, será impura por 7 dias, como nos dias da impureza da sua indisposição será impura. Aí o Rashi vai e cita uma coisa que parece que não tem nada a ver com nada. Ele diz o seguinte, ele fala, Rav Simlai disse, isso é uma citação do Midrash, assim como a formação do homem aconteceu após a formação de todos os animais quando o mundo foi criado, assim também a lei, de acordo com ele, é detalhada após a lei dos animais, no capítulo anterior. Então, quando a gente falou, antes teve Kashrut, capítulo Shemini, a gente falou de Kashrut, né? Então, falou de um monte de leis relacionadas a animais, termina com a lei das leis da Kashrut, e agora Moshe começa a passar as leis que tratam dos seres humanos. Então o Midrash está dando uma dica importante pra gente aqui. A gente quer entender o que a Paraxá está dizendo, o que a gente precisa fazer? O Midrash explica. Volta pro exemplo anterior desse tipo de ensinamento. Que é onde? Lá em Bereshit. Tá? Então, se a gente volta a Bereshit, a gente vê a criação do mundo, aí começa a criar os animais, aí cria o homem. Só que no processo de criação do homem, um pouco depois, tem um problema. Qual que é o problema? Qual que é o problema que vai acontecer lá no Gan Eden, quando está tudo certo, depois dessa classificação dos animais e tudo mais? Qual que é o problema que cria? Né? A gente pode passar horas, dias, às vezes, discutindo o que aconteceu lá. Mas se a gente for ser rápido, o que é que aconteceu de errado? Né? Vamos só definir transgressão aqui, para ficar bem claro para todo mundo o que é que a gente está discutindo. Transgressão é uma coisa que te separa de Deus, te afasta de Deus. E quando o homem realmente se afasta de Deus lá no Gan Eden, quando que isso acontece? Né? E é engraçado que a gente vê a primeira serpente falando, né? A serpente fala, vem aqui, fala pra Rava, né? Vem aqui comer esse fruto e tal, não sei o quê. E ela, vamos dizer assim, é o primeiro exemplo de Lashon Hará, vamos dizer assim, né? O primeiro mau uso da fala aqui, né? E a cobra parece um vendedor bem insistente, né? Ela fica enchendo o saco de Rava para que Rava coma do fruto. E aí, é interessante, você já pensou nisso? Rava aceitou de primeiro e falou assim, pô, legal, vou fazer. Ou talvez ela tenha pego o fruto por outro motivo. Porque qual é a promessa que a serpente faz para Rava? A serpente fala, vocês vão ser como deuses, vocês vão saber tudo. Né? Mas não é por isso que ela pega, não. Qual o motivo qual é o motivo pelo qual Rava pega o fruto? Número 4. Lá no 3.6. E a mulher viu que a árvore era boa de comer, ou seja, porque Hashem falou que se comesse ia morrer. Né? Falou, não, peraí, esse fruto está parecendo normal. Desejável para os olhos, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tomou do seu fruto e comeu também.
e deu também a seu marido que estava com ela e ele comeu. Ela achou o negócio bonito. Não só dá pra comer, como é bonito, então deve ser gostoso. Não, ela não comeu porque porque a serpente falou, a única coisa que talvez tenha convencido dela a falar é que vocês não vão morrer coisa nenhuma se vocês comerem. Certo? Talvez tenha sido isso. Ela vê a beleza do fruto e decide dividir esse fruto com Adão. E aí a gente parte para aquela cena que é meio triste, meio deprimente, que é onde Adão e Rava entendem que eles estão sem roupa e eles tentam se esconder de Deus. A gente discutiu isso já também, né? É uma ação meio infantil tentar se esconder de Deus, né? Como é que você se esconde de um ser que vê tudo? Não tem como, né? Então, o que acontece aqui? A transgressão, nesse caso, uma desobediência a uma ordem explícita, que a Hashem falou, você pode comer tudo, menos aqui. Né? Afasta o homem de Deus, mesmo que Deus continue bem ali, ele não saiu do lugar. É o homem que se afasta ativamente, não é Deus que sai e fala, tudo bem, não volto mais, não é isso. Né? Hashem permanece ali do lado deles. E o Rabi Yohanan lá na Gemara, ele vai explicar que uma das 13 midot, a primeira das 13 midot de Hashem, né? A gente fala as 13 midot HaRachamim, né? Que são as 13 características da misericórdia divina, né? A primeira é uma coisa dupla, que é Hashem, Hashem, né? Hanun, Verahum, e assim vai. Então Hashem, Hashem, por que é que ele repete? E aí o Rabi Yohanan explica, porque Hashem vai continuar sendo o mesmo antes ou depois de uma transgressão, não importa, Hashem não muda, tá? Quando o homem transgride, quem se afasta de Deus é o homem, não é o homem que não é Deus que se afasta do homem, tá? Porque ele se rebaixa, o homem se rebaixa num nível espiritual e ele fica com uma certa dificuldade de se aproximar daquilo que é santo, tá? É como se fosse uma vergonha de alma, vamos dizer assim, tá? E nesse mesmo ponto, né, da perspectiva divina não existe esse distanciamento. Hashem não se distancia. Tá? Então, isso é provado inclusive com o quê? Hashem vai falar com Adão quando acontece. Né? Ele pergunta onde eles estão. E essa é a grande resposta para qualquer uma daquelas perguntas lá que as pessoas costumam fazer. Né? E é a resposta que o Elie Wiesel dá de forma brilhante em um dos contos dele sobre o Holocausto. Né? Quando pergunta, onde é que estava Deus quando tal coisa aconteceu? A pergunta não é essa. A pergunta é onde estava o homem quando tal coisa aconteceu. Né? Então, essa que é a grande questão. Né? E Adão, o que acontece? Quando Hashem vai falar com Adão, nesse momento, ele está abrindo a porta da Teshuvah, ele está dando a possibilidade de Adão se desculpar. Tá? E é interessante observar até Rava aqui. O que ela queria quando comeu do fruto? O que ela queria de fato? Qual será que foi a intenção de Rava? Eu vou perguntar para você o que ela queria. Se ela não ouviu a serpente, quando a serpente falou assim, vocês vão ser como Deus, se ela não queria esse poder, o que ela queria? Ela viu uma coisa que ela percebeu como bonita, né? De novo, uma coisa que também a gente tem que ter cuidado, né? Mas o importante é o sentimento dela. Ela não queria o poder todo para ela, porque senão ela teria engolido o negócio sozinha. Né? O que ela faz? Ela vai e quer dividir com Adão. O que quer que seja que aquele fruto foi para ela, é uma coisa que ela percebeu como bela e que ela decidiu que ia dividir com Adão. E Adão tinha toda a possibilidade de reconhecer essa característica e mudar o jeito dele de agir. Tanto ser grato a Hashem e admitir o erro, quanto ser grato a ela por querer dividir coisas com ele. Certo? Mas no lugar disso, o que ele faz? Ele fala assim, chance de Teshuvah? Não quero, obrigado. Parece qualquer semelhança é mera coincidência com a história que a gente viu agora na Parashá. Né? Ele não é grato, ou seja, ele não reconhece. A gratidão, né, em hebraico chama Hakarat Hatov, né? Que é o reconhecimento do bem. Adão ali naquele momento não é capaz de reconhecer bem nenhum que acontece, mas ele só reconhece o mal da história. Ele reconhece todos os males da história. A culpa não é dele. A culpa é da mulher que você me deu. Ou seja, ela fez errado, mas você fez mais errado ainda em ter me dado. Quando ele fala para Hashem, ele tira o dele da reta e ainda insulta os outros dois. Né? Então o que acontece? A jornada espiritual, ela depende dessa capacidade de reconhecimento do bem, de Hakarat Hatov, de gratidão. Pelo que os outros fazem por nós e pelo que Deus faz por nós.
Não adianta nada você falar assim, ah não vou reconhecer o que os outros fazem, só o que Deus e pronto, acabou. Não é isso. Né? Então uma pessoa que sente que merece tudo, ou que o mundo de alguma forma deve para ela tudo que ela recebe, seja qual o motivo pelo qual ela acredita nisso, ela vai ter um caminho muito mais difícil na vida espiritual dela, porque para ela tudo tem que vir para ela, então não faz sentido que as coisas deem errado. E o Rav Hutner no Pahat Yitzhak, ele explica, a gente tem um verso que diz que aquele que não gosta de presentes vai viver. Mas como assim? Você não tem que aceitar os presentes que você recebe? Não é isso que não é isso que o verso está querendo dizer. Ele está dizendo que a gente não pode assumir que merece esse presente. Tá? E que nunca, porque essa pessoa que acha que merece, nunca vai ter o sentimento de gratidão. Então a gente tem que ser grato pelo que os outros fazem por nós, mas ainda pelo que Deus faz por nós, que é mais abstrato, vamos dizer assim, teoricamente. Né? Pelo menos no caminho inicial. E o que acontece? Muitas vezes a gente pensa, eu mereço ser feliz, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Quem disse que você merece isso tudo? Né? Não quero ser grosso aqui nem nada, mas é verdade. Quem que disse? O entendimento aqui é interessante, que só quando você percebe que não merece nada, ou seja, ter a capacidade de ter a Karatatov, por tudo que você recebe, que você consegue ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Adão não consegue ver o mundo dessa forma, como tudo que vem para o seu benefício, e não porque você merece. Né? Depois de desobedecer a ordem inicial, Adão é ingrato. Tá? E aqui a gente vê mais um problema. Ele ignora, não só ele ignora o processo de techuvá, quando a gente fala, beleza, você pode pedir desculpa agora, você vai pedir desculpa, ele fala não. Né? Não só ele diz não, como ele fala coisas que não deveria ter falado. Né? Qual que foi o erro, no fim das contas? Ele fala assim, qual foi a transgressão de Adão? Aí a gente volta para a história do povo de Israel também. Né? O primeiro erro é o erro feio, é o desobedecer. Então ele fica numa espécie de medida provisória ali, de tipo assim, você tá com liberdade provisória aqui. Se você fizer uma besteira, você volta pra cadeia. E aí, é isso que Adão faz. Tá? Quando ele fala, foi a mulher que você me deu, o que acontece? Você não pode mais ficar aqui. Você não vai fazer techuvá, então você vai para fora. Então aí sela basicamente o destino de Adão e de Rava também, joga os dois para fora. Certo? E aqui, e assim, sempre durante as nossas vidas, de novo, a gente é ser humano, né? Vai fazer o quê? Então a gente erra. Né? A gente erra muito. A gente tem oportunidades também, quando erra, de fazer techuvá. De se arrepender. E isso acontece várias vezes durante as nossas vidas. E a diferença entre um gigante espiritual e uma pessoa que só vive a vida física é como cada um lida com esses erros. Né? Isso vale para tudo, não só para o espiritual. Né? É aquela famosa história. Se você erra e continua cometendo o mesmo erro, você não aprendeu nada. Né? Então Hashem está falando o quê? Diretamente. Né? Se a pessoa... Você pode consertar seu erro. A pessoa ignorou o erro, ela vai cometer de novo. Pode ser que ela cometa de novo tendo percebido o erro? Pode, mas a chance é menor. Né? Ela vai continuar errando se ignorar o erro. Foi o que Adão fez. E aí, a pessoa que avalia os erros e tenta não repeti-los, ela acaba se mudando e essa pessoa vai ter uma experiência bem diferente. De novo, o erro primário do Gan Eden é a desobediência. Quando Hashem confronta Adão, acontece uma coisa muito interessante. Hashem está mostrando que ele ainda está lá. E fala, não só isso, fala diretamente com Adão. Ou seja, Adão está no nível espiritual que só uma outra pessoa alcançou, até onde a gente sabe. Que é Moshe, que falava PLP, né? Que falava de frente a frente com Hashem. Tá? Então Adão foi criado já nesse nível. Então é difícil até da gente entender como é que ele não percebeu essas coisas. A desobediência faz com que ele se afaste inicialmente e ele se esconde. E aí o segundo erro que acaba com tudo é a fala dele. É com a própria fala. Certo? Então, vamos tentar concentrar nessa segunda parte, nesse segundo erro, que, de novo, é o assunto da Parashá, né? O mau uso dessas palavras. Né? O Maimonides, o Rambam, ele explica lá no Hilchot Teshuvah, na Mishneh Torah, uma coisa bem legal, número 5 aí. Todos os mandamentos da Torá, sejam positivos ou negativos, quando violados, qualquer que seja, por vontade própria ou sem perceber,
a pessoa deve arrepender-se e abandonar o caminho da transgressão. Assim ele é obrigado a confessar diante do santo, bendito seja, pois está escrito, qualquer um, homem ou mulher que transgredir, confessarão sua transgressão. Está lá em Números, que é uma confissão verbal com palavras, né? Tem que falar, não adianta, o vidui a gente fala, quando a gente faz o techuvá, né? Então ele está explicando aqui a parte básica, essa introdução, ele abre a discussão de techuvá com essa fala aí. Então ele é obrigado a falar, tá? Ele vai confessar diante de Hashem com a fala. Não adianta nada você ficar pensando, tá tudo bem. Não, você tem que falar, tá? Você tem que expressar verbalmente. Por que isso faria sentido? Por que é que a confissão verbal faria parte do processo de techuvá? Isso aqui é mais simples de explicar. Porque aí a gente tem o uso da melhor forma possível da fala, que é uma expressão, de novo, da Tselem Elohim, da imagem e semelhança de Deus. Uma expressão positiva desse aspecto. A gente não pode ter techuvá sem um diálogo com Hashem. A techuvá é diferente, o arrependimento dentro desse processo de techuvá é diferente de uma reabilitação. A reabilitação é você simplesmente parar de fazer uma coisa. A techuvá está relacionada diretamente com o nosso contato com Deus. E vai além disso ainda, porque você tem que usar palavras, você tem que verbalizar a situação, já que você está usando sua Tselem Elohim, sua imagem e semelhança com Deus. Então, se a gente quiser se reaproximar de Hashem, a gente tem que usar essa imagem e semelhança de uma forma adequada, né? Manifestar essa imagem de Hashem que a gente carrega. Adão não faz isso. Adão não usa isso da forma certa. Sendo que minutos antes ele estava usando certo. Ele estava falando para uma coisa maior, né? Ele estava nomeando lá os animais. E agora o que acontece? Ele foi ingrato, ele usa mal a fala dele e ainda culpa pessoas pelo outro erro dele. Fala assim, não, foi a mulher que você me deu. E aí a pergunta é, isso é Lashon Hará? Já que esse é o assunto, é um tipo de Lashon Hará, né? E o que tem de errado com falar mal de outro, ou fazer fofoca de outra pessoa efetivamente? Uma fofoquinha aqui ali não faz mal. Afinal, o pessoal adora assistir um BBB, essas coisas que estão falando basicamente da vida de outras pessoas que decidiram se expor em rede nacional. Ah, mas é uma pessoa pública agora. Não importa, né? Vamos pensar um pouquinho. O que tem de tão errado no Lashon Hará? Para dar um exemplo, talvez eu possa parecer um exagero inicial, mas eu vou dar um exemplo de outra coisa que é errada, que é um pouco mais fácil de entender, né? O que tem de tão errado em matar alguém? Tá? O que tem de errado? A Torá explica lá uma das 7 leis de Noah é que você não pode matar. Onde é que está escrito isso na Torá? Lá no último, ali no número 6, tem esse pedacinho aí. Em Bereshit 9:6 diz o seguinte: aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus fez o homem. Tá? Então, B'Tselem Elohim asa et ha'adam. Então, o Hashem fez a sua imagem, o homem. Do que tu é culpado quando você mata alguém de forma efetiva para a Torá, né? Qual é a tua culpa na Torá quando você mata alguém? Você está destruindo essa imagem de Deus. Tá? Todos os seres humanos são criados dessa forma. Se eu mato alguém e eu tiro essa imagem do mundo, eu estou fazendo uma coisa que não é meu papel. Óbvio que assim, se for self-defense, né? Se você estiver se defendendo, é outra história. Mas aqui a gente está falando de ir lá e matar alguém e pronto, acabou. Cada um de nós carrega esse aspecto único dessa imagem. Porque se Deus é infinito, não acaba nunca esses aspectos dessa imagem. Certo? Cada um deles, na verdade, cada um de nós acaba refletindo o divino de uma forma única. Só eu faço do meu jeito, só você faz do seu jeito. Tá? Só que o problema é que a gente acaba vendo pessoas de uma forma mais genérica. A gente acaba categorizando todo mundo que a gente vê. Ah, essa pessoa é desse jeito, é igual aquela outra lá e tudo mais. Então você vai colocando ela em umas caixinhas. Esse é meu problema com algumas áreas da medicina, inclusive. Você se encaixa nesse tipo de gente. E essa é a pior coisa que a gente pode fazer. Porque
a nossa vida, inclusive, pode mudar drasticamente se a gente for capaz de perceber que cada um é único dessa forma. Ah, mas isso é bonito de falar. Não, mas aqui é efetivo. Não é só, cada um tem sua... Não. Aqui é efetivo. Não é uma coisa... você pode não saber exatamente o que é que está sendo expressado naquele indivíduo da imagem de Deus. Mas existe alguma coisa ali. Isso é certo. Né? Essa é, vamos dizer assim, a única generalização que a gente pode fazer aqui. Tá? Então, essa imagem única que é a grande questão. Se a gente tiver a capacidade de ver a pessoa dessa forma, você apresenta um aspecto único da divindade e ninguém mais tem isso. Só você pode. Que é aquela coisa que eu sempre falo. Só você pode fazer o que você tem que fazer nesse mundo. Eu não posso fazer por você, nem você pode fazer o que eu tenho que fazer por mim. Certo? Então fica muito mais fácil, observando isso, cumprir o que o Rabi Akiva chama de o maior mandamento. A Torá pode se resumir em amar o próximo como a si mesmo. Certo? Porque você sabe. Se alguém falar assim, fulano é muito parecido com você, às vezes as pessoas se incomodam com essa frase. Por quê? Porque você sabe que não tem ninguém igual a você. Né? Então, a vida pode mudar drasticamente se a gente tiver essa capacidade. E o problema é que se a gente nunca chega nisso, a gente só vai conseguir observar superficialmente e fatalmente a gente reduz as pessoas. É difícil conhecer absolutamente todo mundo na sua vida. Não é pra você conhecer todo mundo do jeito, mas perceber que você não conhece. Você não sabe. Você não sabe por que aquela pessoa está fazendo aquela coisa. Você não sabe por que ela deixou de fazer tal coisa. Né? Então, essa é a grande questão. Não pode reduzir as pessoas desse jeito. Então, voltando para a ideia de matar, matar significa, no fim das contas, destruir esse aspecto único. Beleza. E o que é a fofoca? Quando eu falo de alguém negativamente, para dar um exemplo, o que acontece? Eu estou usando mal essa capacidade única que Deus me deu. Todo mundo, um monte de gente fala aí no mundo, sim, mas do jeito que eu falo, só eu também. Então, eu ainda estou diminuindo a outra pessoa e o que essa forma única dela representa. Então, você está fazendo duas coisas erradas. Você está desdenhando o que você recebeu e você está desdenhando o que o outro recebeu. Você está literalmente fazendo a mesma coisa que Adão fez. Tá, o que você me deu é ruim, então eu estou usando mal minha fala, e o outro também é ruim porque você fez desse jeito. Tá? Então esse que é o problema. E por que a gente faz isso? Por que a gente tem a tendência de fazer isso? Por que é normal falar mal dos outros? Por que é normal fazer fofoca? Para que a gente se sinta melhor. Eu vou me aumentar aqui um pouquinho, diminuindo o outro. Ou vou falar muito bem de mim para meio que impor que o outro é pior que eu. Esse valor que a gente tem de nós mesmos aumenta se a gente diminui o outro. E isso é uma coisa muito interessante, porque isso é o que a gente chama de Midat Sedom. É a característica de Sodoma. O que Sodoma tem a ver com essa história? A gente não estava falando de Vaikra, a gente está falando de Levítico, já voltou para Gênesis, agora a gente está falando de Sodoma e Gomorra. Qual que é a grande característica de Sodoma? Lá em Sodoma, eles não gostavam de ninguém diferente. Isso fica bem claro quando Lot recebe os anjos lá. Então, se você é muito diferente, eles querem acabar contigo, basicamente. Então, se você era muito alto lá em Sodoma, eles te cortavam um pouquinho das tuas pernas até tu ficar do tamanho de todo mundo. Se você era muito baixo, eles te esticavam até você ficar do tamanho de todo mundo. Se te esticasse demais e você morresse no meio do caminho, paciência. Você tem que se adequar ao resto. Entendeu? Se você é muito baixo, o problema é teu. A mesma coisa aqui. A gente não é tão grande quanto a gente pensa muitas vezes, nem tão pequeno quanto a gente pensa muitas vezes. Então, a gente tem que se inflar, no caso, para parecer um pouco maior. Porque eu quero ser pelo menos do tamanho de todo mundo. As pessoas parecem maiores do que a gente, às vezes. Então a gente corta elas um pouquinho pra gente se sentir melhor também. Certo? Então, vamos pensar bem nessa situação. Se a gente pudesse ver todo mundo como essa Tselem Elohim, como essa imagem de Deus, a gente não ia ter como ficar falando dos outros por aí. Né? A gente teria a possibilidade de se aproximar e ser mais capaz de ver essa fagulha em cada um. Essa fagulha divina, vamos dizer assim.
O que acontece é que quando a gente falha, a gente realmente tenta rebaixar alguém, porque ninguém quer desgraça sozinho, né? Na medicina isso acontece bastante. Tá todo mundo se lascando e fala assim, não, vem fazer medicina também é legal. Não acredito. Tô brincando. Então, o que acontece é isso. Quando a gente faz isso, e acho que todo mundo consegue ver isso, o mundo piora um pouco. E vai piorando, e vai piorando, e vai piorando, e vai piorando. E o mundo só piora. Né? E aí, qual que é o propósito da Torá nessa história toda? O que ela quer com isso tudo? A Torá quer produzir ótimos seres humanos. Bom não é suficiente. E a gente faz isso guardando, estudando a Torá e os mandamentos. Essa é a receita básica do bolo. Tá? O problema é que muitas pessoas se concentram só em alguns detalhes específicos e acabam brigando com todo mundo por causa disso. Né? Esquecem do propósito maior. Como se os seres humanos... Qual que é o propósito maior? Os seres humanos têm que ser melhores e mais sensíveis. E é nisso que a gente tem que trabalhar. Só que eu só posso trabalhar no meu. Não tem como eu trabalhar no seu. Até porque se eu falar assim, você tem que fazer isso ou deixar de fazer aquilo, eu tô errando também. Porque eu não sei. Eu não tô nos seus sapatos. Eu não sei quem você é. Eu não sei como é que você é. Eu sei que você tem o teu caminho. E eu tenho que respeitar o teu caminho. Certo? Então, especificamente, nessas 2 semanas, que nem eu falei no começo, a gente lê Tazria e Metsorá. Né? É o momento no qual a gente tem que pensar em como a gente usa as nossas palavras, a nossa fala. Né? O Hafetz Haim, no livro que deu o nome para ele de Hafetz Haim, Rabbi Israel Meir Kagan, ele fala sobre, ele cita todas essas leis Lashon Hara e fala sobre o potencial que essas coisas têm em destruir o templo, por exemplo, de Jerusalém. Né? O segundo templo, ele prova isso de uma forma brilhante, foi destruído pelo Sinat Hinam e pelo Lashon Hara, pelo ódio gratuito e pela fofoca. Beleza, a gente tem ideia do que é isso. Mas como é que isso se manifesta de fato? Né? Então, como que esse ódio se manifesta? O erro em si, vamos dizer assim, seria o Lashon Hara. E aí, se a gente fizer uma comparação com o primeiro templo, a Gemara vai falar que esse foi destruído por causa da idolatria. O primeiro templo foi destruído por causa de idolatria, transgressão sexual e assassinato. Esses os três piores, né? As 3 piores transgressões dentro do judaísmo. Então, por causa desses 3, o primeiro templo foi destruído. E aí, a Gemara vai falar que o segundo foi destruído por causa do Sinat Hinam. Isso ensina o que pra gente? Que o ódio gratuito é equivalente a essas outras 3 transgressões. Porque essas 3 conseguiram destruir o templo. Em outro lugar, a Gemara explica que Lashon Hara também é equivalente a essas 3. Ou seja, aí você faz uma matemática simples. Se A é igual a B e A é igual a C, então B é igual a C. Tá? Aqui, o Hafetz Haim, pela lógica, diz que Lashon Hara e Sinat Hinam criam um ciclo vicioso. Você começa a falar mal do teu coleguinha, você começa a achar ele pior do que ele é de fato. E não só isso, você espalha isso, né? Então as pessoas também começam a odiar a pessoa. Ou você, que também é ruim. Né? Que, fulano não para de falar mal dos outros. Você meio que merece quando você faz isso, mas você também está criando ódio aí, né? Então, o desejo de falar dos outros tem como origem, tá? O quê? O Sinat Hinam. O ódio, né? Não tem origem no fato de você de não ser capaz de ter uma boa visão dos outros necessariamente. O problema é que você se envolve nesse meio corrupto, vamos dizer assim, onde é normal falar dos outros, mais do que falar de si, ou mais do que falar com Deus sobre você, ou mais do que falar sobre você mesmo com você mesmo. Né? Então o que a gente diz é importante. A gente viu aí uma treta aí com o que alguém falou, não vou citar a situação, mas enfim. O que você fala é importante. E tem uma coisa que surge a partir disso. No geral, e ironicamente, que nem eu falei, não acontece esse ano, né, mas no geral, essas 2 parashot, a gente lê entre Pesach e Shavuot. E se vocês lembrarem, no Lag BaOmer, né, a gente conta sempre aquela história do dia 33 do Homer, a gente começa a contagem do Homer, depois de Pesach, e a gente sempre fala da morte dos alunos da Rabi Akiva nessa época. A gente não está nessa época agora, mas... Né? Por que eles morreram?
eles morrem porque eles não são capazes de tratar um ao outro com decência. Por causa de Sinat Hinam. Eles são o exemplo de que isso é muito ruim. Então, nesse tempo, a gente tem a obrigação de trabalhar nesses nossos mundos internos, nas nossas características, nos nossos midot. Porque essas pessoas pensavam, e de novo, eles não era o Zé ali do bar, eram grandes estudiosos, eram grandes caminhos de Torá, eram grandes sábios de Torá. Mas eles achavam que eles não precisavam um do outro. Ou seja, você tem que olhar a Torá, de fato, não adianta nada você ficar lá, não, sim, eu sei todas as leis de cor. Sim, mas você não aprendeu nada com elas. Né? E o Rabbeinu Yonah, ele explica uma coisa que é interessante, que a gente pode dizer como é uma pessoa baseando-se simplesmente naquilo que ela dá valor. Tá? Então, mesmo que a pessoa estude muito a Torá, mas aí entra um cara, um gigante espiritual, não tá nem aí, mas entra, sei lá, um cara muito rico, e aí ele fala, nossa, esse cara aqui muito rico, eu quero ser amigo dele. Aí faz todas as honras pro cara muito rico e tal. Então ele dá valor ao quê, de fato? Ele dá valor ao dinheiro, não dá valor à Torá. Ele pode estudar muito a Torá, mas o valor que ele dá mesmo para as coisas é dinheiro. Né? E a mesma coisa ao contrário, o cara que não estuda nada de Torá, mas ele dá grande valor a isso. E aí nesse exemplo, a Rabbeinu Yonah fala que a pessoa que estuda menos está no nível espiritual muito maior do que aquela que estuda mais. Tá? E aí o Rabbeinu Yonah, ele escreve, lá no Parchat Yitzhak, que é na porção de Purim, no caso, e a gente já citou essa parte algumas vezes, que os alunos do Rabbi Akiva sofreram muito com isso. Por quê? Porque eles pensavam, eu aprendo com o grande Rabbi Akiva, o maior que já existiu. Eu não preciso desses outros alunos aqui. Eles estão me atrapalhando. Então, no lugar deles ficarem entusiasmados de ter companheiros do mesmo nível, para poder discutir, todo mundo crescer junto, aprender, estudar, né? Com as diferenças e com os entendimentos diferentes dos outros. Não, no lugar disso, eles pensam, não, eu sou o melhor aluno aqui, e dane-se o resto. Tá bom. O que acontece? Eles não são capazes de ver as coisas boas nos outros, eles não conseguem ver essa Tselem Elohim em cada um deles, que está muito bem expressado, porque eles são grandes estudiosos. E aí, como é que eles podem chegar vivos em Shavuot? Porque Shavuot é recebimento da Torá, tá ligado ao recebimento da Torá. Como que eles podem receber a Torá sendo culpados de Sinat Hinam? Não tem como. Então eles vão morrendo. E aí tem uma ironia gigantesca nessa história toda, que é o seguinte, o Rabbi Akiva perdeu todos os alunos, milhares de alunos. Em vez dele desistir, ele procura mais e só consegue 5 agora. E esses 5, cada um contribuiu de uma forma única para a perpetuação e para a manutenção da Torá oral. Da Torá Shebe'al Peh. Então essas parashot, elas fazem questão de lembrar a gente de que a gente tem que trabalhar nesse aspecto da fala. Focar nessa área específica da fala. Né? Onde Hashem está dando esse indicador. A gente não tem mais esse indicador, mas na época dava um indicador claro da espiritualidade da fala. Se a gente quer se aproximar de Deus, perceber as santidades no mundo, a gente precisa entender que a gente vai sim passar por esses momentos de tumá, vai passar por esses momentos de impureza que ajudam a gente a se elevar. Né? Então, entender que tem uma coisa acontecendo. Vamos sempre lembrar lá da Gemara do começo, que eu falei. Se você quiser cortar, jogar o sinal fora, tu pode. Você não vai estar mais impuro, não tem problema. Mas você não ficou santo também, você não aprendeu nada com aquilo. Você disse... Alguém que sabe muito mais que você sobre um assunto que você quer muito saber, vira e fala assim, eu te ajudo, cara. Você fala, não, obrigado. E você se perde no meio do caminho. Tá? E o objetivo da Torá, de novo, é criar essas pessoas santas, é criar essas pessoas melhores. Hashem está dando várias oportunidades para a gente alcançar isso. E tem uma pergunta que surge aqui. Né? Eu vou responder esse chamado agora, ou eu vou deixar ele para lá? Né? E mesmo quando eu falhar no primeiro chamado, no segundo, é bom entender que virão outras oportunidades. Só que para perceber essas oportunidades, você tem que estar atento. Não adianta nada. Não adianta nada você falar assim, não, vou ficar aqui tranquilo que uma hora vai chegar. Se você não estiver atento, você vai perder a próxima oportunidade. Que nem Adão fez. Adão perdeu a segunda oportunidade que ele recebeu.
A chave aqui é a fala. Tá? Que é a representação dessa tselem, dessa imagem de semelhança. Tá? Que a gente tem a capacidade de usar essa característica única e de perceber essa característica única para falar da melhor forma possível e esforçar nossos interiores, vamos dizer, forçar os nossos interiores a reconhecer a presença do divino nos outros. Porque quando a gente faz isso, a gente está mais preparado para aceitar a Torá e criar uma sociedade que pode reconstruir o Beit HaMikdash, não uma sociedade com muita desavença e briga, por causa de fala. Obrigado, até semana que vem, pessoal, e bons estudos para todos. Isaac Baru.